fundado em 1924, campeão brasileiro da Sul-Americana e da Copa do Brasil, esse é o Clube Atlético Paranaense, o quase centenário Furacão. A história do Atlético começa bem antes de 1924, tudo por causa de Joaquim Américo Guimarães, que no início do século XX foi um dos maiores incentivadores do futebol na capital do Paraná. Joaquim Américo foi o fundador do Internacional Futebol Clube e o idealizador da Baixada do Água Verde, com capacidade para 1.500 pessoas, inaugurada em 1913, onde hoje é o estádio do Atlético Paranaense. Dentro da Baixada do Água Verde, foi realizados os jogos do primeiro Campeonato Paranaense em 1915, com o Internacional sendo o campeão invicto. A hegemonia do Internacional foi contestada pelo América, que foi campeão paranaense em 1917. A rivalidade entre os clubes foi até 1922, pois em 1923 o América decidiu abdicar do Campeonato Paranaense devido a problemas financeiros. Entretanto, o América propôs ao Internacional a União, que foi concretizada após diversas reuniões entre as diretorias e formalizada em 26 de março de 1924, surgindo assim o Clube Atlético Paranaense. Dominando os campeonatos regionais, o Atlético levou 35 anos para chegar à sua primeira competição nacional. Após ser campeão estadual em 1958, no ano seguinte participou do Campeonato Nacional organizado pela CBB, Confederação Brasileira de Desportos. Nesse campeonato, todos os campeões estaduais se enfrentavam em turno e retorno até a final. O Atlético disputou a vaga da região sul com o Ercílio Luz de Santa Catarina, qual venceu por 3-1. Entretanto, na seletiva contra o Grêmio não teve forças para passar, mas se tornou o primeiro time paranaense a entrar em uma competição de nível nacional. Após a sua primeira aparição em campeonatos nacionais, o Atlético virou figurinha carimbado em competições desse nível, até que em 1983 chegou a uma semifinal de Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O Atlético veio de uma derrota por 3-0 no Maracanã e conseguiu fazer um placar de 2-0 na Arena da Baixada. Entretanto, não foi o suficiente para passar do Flamengo, ficando em terceiro lugar naquele campeonato. Ganhando cada vez mais força em competições nacionais, o primeiro título nacional do Furacão chega em 95. Após um campeonato muito oscilante, o Furacão chega ao quadrangular final, em uma campanha com 5 vitórias e um empate. Na rodada final contra o Central de Caruaru, o Furacão faz 4-1 e vence a Série B, garante o acesso à Série A junto com o Coritiba, leva de brinde ainda o artilheiro Oséias com 14 gols. Também em 95 aparece para a história do Atlético um dos seus principais personagens, Mário Celso Petralha, que em 95 foi o principal nome da virada atleticana, pois implantou um forte controle financeiro, providenciou a criação do CT e foi o cabeça do clube administrativa e esportivamente para o sucesso. Em 1997, Petralha e sua equipe dão início a mais um projeto. O Atlético inicia a construção de sua arena esportiva, que por muito tempo foi a arena mais moderna do país. O custo da arena foi 30 milhões de dólares e teve capacidade para 32 mil espectadores. A sua inauguração foi em 24 de junho de 1999, contra o Peñarol. O Furacão ganhou na estreia por 2-1. Mas o ano de 1999 ainda preparava muitas surpresas. Em uma disputa contra o Cruzeiro, o Atlético ganhou por 4-2 no agregado e cravou a sua vaga para a Libertadores do ano 2000. Esse seria o primeiro passo para o surgimento do Furacão das Américas. Na fase de grupos, o Atlético ficou em primeiro com 16 pontos, sendo 5 vitórias e um empate. Já na fase eliminatória encontrou o Galo e mesmo perdendo por 1-0, buscou o resultado. Só foi eliminado pois tomou 5-4 nos pênaltis. Em 2001, o Atlético chega a uma final de Campeonato Brasileiro. O Atlético já havia eliminado o São Paulo e o Fluminense pelo caminho e chega na final para enfrentar o São Caetano. O Atlético já havia feito 4-2 em Curitiba e foi até o Anacleto Campanella no jogo de volta, quando Alex Mineiro faz aos 67 minutos o gol que garante a vitória do Furacão. Em 23 de dezembro de 2001, o Atlético sagra-se campeão nacional da Série A, coroando um trabalho que vinha há muitos anos sendo planejado pela equipe administrativa. Com boas aparições, o Atlético veio se firmando no cenário nacional e internacional, até que em 2005, contra o São Paulo, o Atlético decidiu o inédito título da Libertadores. Essa final é sempre muito discutida e polêmica, pois o Atlético não pôde disputar o primeiro jogo em Curitiba, onde mandou todo o resto do campeonato.
O Atlético foi mandado o primeiro jogo na Beira-Rio, estádio do Internacional no Rio Grande do Sul, onde empatou por 1-1. No jogo da volta no Morumbi, o São Paulo veio com força total, acabou levando o jogo por 4-0 e deixou o Furacão como vice-campeonato da Libertadores. Após 2005, o Atlético manteve a constante disputa entre Campeonato Brasileiro, Paranaense, Copa do Brasil e campeonatos internacionais. Infelizmente, em 2011, veio a inesperada queda para a Série B após 15 anos, sendo um baque para todos os torcedores que foram rebaixados na última rodada em uma disputa com o Fluminense. Talvez esse fosse o choque que o Atlético precisava para virar a chave, pois em 2012 retornou à Série A. Mesmo não sendo campeão, fez uma boa campanha, com 71 pontos, apenas 7 atrás do campeão Goiás. Mesmo com a queda, o Furacão não parava e começou outro ambicioso projeto, a construção da Arena para a Copa do Mundo, que foi inaugurada em 2014 contra o Corinthians. O estádio do Furacão hoje é um dos mais modernos da América Latina. Tem o teto retrátil, o pioneiro no uso da grama sintética e foi o palco para 4 jogos da Copa do Mundo com capacidade para mais de 40 mil pessoas. Após a queda, o time vem se reformulando. Com a chegada de peças importantes, o Atlético vem em 2018 novamente a chance de um título internacional. O Atlético empata os 2 jogos por 1-1 contra o Júnior Barranquilla. Na disputa de pênaltis, o Atlético, que em 2005 teve que mandar os jogos a quilômetro de casa, sentiu o gosto de comemorar um título internacional dentro da arena. Venceu por 4-3 nos pênaltis e foi campeão da Sul-Americana de 2018. Campeão brasileiro, campeão internacional, o Atlético chega em 2019 para a disputa da final da Copa do Brasil contra o Internacional de Porto Alegre. Após vencer na Baixada por 1-0, Paulo Guerreiro declara: "O jogo foi difícil. Nesse gramado a bola quica muito, mas em casa a gente resolve." Mal sabia ele que os deuses do futebol iam agir novamente em favor do Atlético. Após um drible de Marcelo Cirino, que cruzou para a área, Rony marca o gol e crava a vitória do Furacão, 2-1 no Beira-Rio, 3-1 no agregado. Em 2020, o Atlético chega novamente à final da Copa do Brasil. Entretanto, tinha uma máquina chamada Atlético Mineiro. O Atlético não deu conta de segurar o time, que acabou perdendo por 6-1 no agregado para o Galo. Em 2021, o adversário na Sul-Americana é o Red Bull Bragantino, que buscava o título inédito. O jogo foi duro e nos 90 minutos o Atlético conseguiu sair na frente com o gol de Nicão. Ali estava o Atlético levando seu segundo título internacional, garantindo a vaga para a Libertadores 2022. Na Libertadores, o caminho do Furacão não foi fácil. Após eliminar o Palmeiras por 3-2 no agregado, chega numa final contra o Flamengo. Em um jogo duro disputado com ambas as partes atacando, o Atlético teve um jogador expulso, Pedro Henrique, o que foi uma infelicidade, pois logo em seguida Gabigol marca o gol do título do Flamengo, deixando os cariocas com a taça e novamente o Atlético com o título de vice-campeão da Libertadores. Essa é a história do Clube Atlético Paranaense. São 98 anos de histórias e muitos títulos, conquistas, e hoje o Atlético se firma como uma das maiores potências nacionais e internacionais, como clube formador de atletas de nível seleção, com estádio padrão FIFA e uma equipe competitiva.